Amados, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de ler aqui a palavra de Deus para dar início a uma reflexão. Aqui se encontra aqui Hebreus capítulo 9, o primeiro versículo diz assim: a primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. O versículo de número 9 diz assim: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Bom, eu separei esse texto para nós falarmos um pouco sobre o tema sistema religioso. Quando nós olhamos para a igreja cristã, o evangelho dos nossos dias, eu creio que todo cristão sincero, ele fica assustado com algumas coisas que têm acontecido no âmbito religioso. Desde a avareza das lideranças, não todas, precisamos aqui deixar uma ressalva, não são todos os líderes que são avarentos, mas existe, sim, liderança avarenta. Abusos com relação a questões relacionadas a dons espirituais, isso ocorre muito nas igrejas pentecostais e neopentecostais, e outros abusos que acabam ocorrendo também por dominação de liderança, líderes que se sentem donos do rebanho de Cristo e acabam exercendo uma autoridade que não produz benefício para a igreja, para as ovelhas, porque vai na contramão daquilo que o Evangelho apresenta. As coisas mais absurdas que nós vemos de novidades, de modismos que vão acontecendo, vão surgindo, numa tentativa de satisfazer a vontade, os gostos dos cristãos desse nosso tempo. Mediante essas situações mais adversas que nós acabamos de citar, surgem muitas pessoas que têm atacado o sistema religioso como um todo e se colocam como contra o sistema religioso e até mesmo provocam ou estimulam para que as ovelhas que estão ligadas a determinadas denominações abandonem tais denominações. Alguns fazem essas atitudes com boa intenção. A intenção, às vezes, seria até preservar as ovelhas. Mas o que me assusta é o que nós encontramos fora do sistema religioso ou fora daquilo que se chama sistema religioso. Antes de mais nada, é preciso nós falarmos um pouco
O que é sistema? Por isso que eu utilizei aqui esse versículo, porque há uma ideia equivocada de muitos que atacam o sistema para apresentar um evangelho ou uma vida cristã que seja fora de um sistema, como se isso fosse possível. Em se tratando de crenças, em se tratando das coisas espirituais, e aqui o versículo de número 10 de Hebreus 9, apresenta o Evangelho como o substituto da antiga aliança. Apresenta o Evangelho como uma nova aliança. Apresenta o Evangelho como um sistema melhor. Então, o Evangelho é apresentado aqui pelo escritor aos Hebreus como um sistema melhor. Então, o que eu quero dizer para os ouvintes? Que não existe essa de que você viva com uma vida cristã, fazendo parte da Igreja de Cristo, fora do sistema cristão, ou fora desse novo sistema que é apresentado. Do ponto de vista religioso, o que seria um sistema? O sistema seria um conjunto de crenças e práticas ligada à fé. É nesse conceito que o Evangelho é apresentado como um melhor sistema. O Evangelho traz um conjunto de crenças que deve nortear a prática daquele que é cristão. Isso é conhecido na teologia como ortodoxia e ortopraxia. O que seria a ortodoxia ou a boa ortodoxia? A boa ortodoxia seria um sistema teológico fiel ao ensino do Evangelho, que apresente o Evangelho de forma fiel àquilo que nós encontramos apresentado por Cristo e seus apóstolos e registrado nas Escrituras. A ortopraxia seria a prática, ou a boa ortodoxia seria a boa prática da vida cristã. Ou seja, como que eu recebo os ensinos ou conjuntos de elementos que envolvem a minha crença e os coloco em prática na minha vida e na minha comunidade, onde eu estou inserido, na comunidade denominacional onde eu me reúno como igreja. É bom a gente entender que a igreja, existe a igreja católica no sentido de igreja universal, invisível, que só Cristo conhece quem são os que fazem parte da sua igreja. Mas existe a igreja local, ou a igreja visível, a igreja onde a comunidade se reúne para se interagir como cristãos e prestar culto ao Senhor, receber ensinamento e transmitir ensinamento. Esse local, a igreja reúne, onde se reúne como igreja, não tem necessariamente a ver com o prédio em si, onde as pessoas se reúnem. É possível se reunir como igreja em qualquer local, em qualquer lugar, até debaixo de uma árvore, para se reunir como igreja, para receber ensinamento, para cultuar junto, para exercer dons e talentos que o Senhor distribui para com a sua igreja e os membros dessa igreja. Bom, feito essa introdução do que é o ensino, do que é o sistema e de que não há como biblicamente
você ser igreja de Cristo fora de um sistema, porque o Evangelho apresenta um conjunto de crenças que devem ser observadas por aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. O que nós encontramos fora do sistema? Então eu comecei falando das dificuldades que se encontra às vezes em muitas denominações, e não estou aqui generalizando, como eu disse. Há servos fiéis, servos de Deus em diversas denominações, pessoas que amam de verdade, pessoas que servem a Deus, líderes, pastores, pessoas que exercem ministério com compromisso com a palavra de Deus, com amor, sem avareza, sem dominação, conforme deve ser o ensino da palavra de Deus. Mas uma vez que há muitos problemas acontecendo em diversos segmentos religiosos, no sentido de denominações cristãs, muitos começam a atacar o sistema religioso de uma forma geral. E qual que é o problema disso? O que me preocupa muito, e aqui eu estou trazendo isso para uma reflexão, o que nós encontramos fora do sistema religioso? Eu digo fora do sistema religioso, é o que nós encontramos no meio daqueles que combatem o sistema religioso, que dizem que já fizeram parte do sistema religioso, que agora estão fora do sistema religioso, o que nós temos encontrado em muitos grupos espalhados nesse Brasil e com canais nas redes sociais. Nós encontramos pessoas contra o batismo nas águas, que foi uma ordenança e é uma ordenança bíblica dada pelo Senhor Jesus. Encontramos pessoas contra a ceia do Senhor, que também é uma ordenança deixada por Cristo. Encontramos pessoas contra a necessidade de arrependimento, dizendo que não existe, que não tem necessidade de arrepender, não tem necessidade de pedir perdão a Deus. Encontramos pessoas contra e ensinando contra a volta de Jesus, que é a grande esperança da igreja. Encontramos pessoas contra o julgamento divino, dizendo que Deus é amor e que esse Deus que é amor não vai julgar e nem punir o ser humano. Encontramos pessoas dizendo, contra a ressurreição dos mortos, quando o próprio apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse assunto aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, falando da importância, fala a importância da ressurreição na vida da igreja. Encontramos pessoas contra a existência do pecado. É isso aí. Vai analisando aí. Encontramos pessoas contra a existência de Satanás. Demônios não existe, diabo não existe. Encontramos pessoas contra a natureza hipostática de Cristo. O que seria isso? Que Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Encontramos pessoas que distinguem entre o Jesus de Nazaré e Jesus o Cristo, como se o Jesus de Nazaré não fosse o próprio Verbo encarnado. Encontramos pessoas contra a necessidade de se congregar. Ora, existem situações em que a pessoa não congrega porque não tem como congregar. Países onde há perseguição religiosa, onde há essa dificuldade de se congregar, a pessoa não congrega por causa dessa dificuldade que se tem de congregar. Mas o ato de congregar é uma ordenança, faz parte da igreja.
apresentar-se como igreja, aqueles que se reúnem para celebrar em comunhão uns com os outros a ceia do Senhor, o culto junto, a ministração daquilo que Deus quer operar por meio do seu Espírito, no meio da comunidade, da congregação. Existem pessoas contra a liderança ministeriais, ou seja, não existe pastor, não existe diácono, não tem necessidade disso. Aí nós pensamos naquilo que foi o conselho, né, de Judas, que fala daqueles que são os falsos mestres, que haveriam de se infiltrar no meio cristão e iriam banalizar a graça de Deus, seriam pessoas apacentadoras de si mesmo, ou seja, não precisa de pastor, não precisa ser apacentado por ninguém, são apacentadores de si mesmo. Então, o que nós vemos é que Jesus e os apóstolos nunca, na verdade, meus irmãos, tiveram uma preocupação em pregar contra o sistema religioso que existia na época de Cristo. Em que aspecto? Na época de Cristo, o que nós vemos? Tinha um sistema religioso, Jesus cresceu naquele sistema, Jesus pregou naquele sistema, né? E ele condenava a hipocrisia, ele atacava a hipocrisia, mas nunca atacou o sistema como um todo. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Eles atacaram os erros doutrinários, eles atacaram as heresias, eles apresentaram um novo sistema substituindo o sistema envelhecido, mas nunca pregaram contra o sistema, como se tem feito, como se o sistema fosse mal em si, e não as pessoas más que muitas das vezes ocupam lideranças e que se tornam pessoas corrompidas ou corruptas. E aí eu tenho que fazer uma ressalva: será que todos os pastores são corruptos? Será que todos os que compõem diversas denominações evangélicas que são consideradas cristãs e evangélicas, que têm uma boa ortodoxia, que têm um ensino bíblico saudável, uma preocupação com a palavra de Deus como centro, será que no meio de tudo isso só existe pessoas ruins, não existe pessoas boas nesses lugares? Claro que existe pessoas boas. Então, o que nós precisamos combater é a hipocrisia. Precisamos combater os desvios doutrinários. É isso que nós precisamos pregar e apontar. Apontar onde está o erro, onde está os desvios doutrinários. As heresias, quando elas não são combatidas, elas levam a ovelha a uma apostasia. O resultado da heresia é a apostasia. E quando eu li aqui para os irmãos esses diversos ensinos estranhos ao Evangelho, que estão sendo ensinados por aqueles que se dizem um dia ter pertencido ao sistema religioso, que hoje estão fora do sistema religioso, combatendo o dito sistema religioso, esses líderes estão ensinando heresias que podem levar as pessoas a uma apostasia. E isso é preocupante, isso é muito sério. Devemos sim pregar contra a dominação, porque a dominação ela causa traumas e feridas. Pastores que são dominadores causam traumas e feridas. É preciso olhar para aqueles que foram feridos e que talvez pararam de congregar por causa das feridas, dos traumas. E, portanto, essas pessoas
precisam ser vistas com amor. Essas pessoas precisam ser acolhidas, promover acolhimento a essas pessoas que estão traumatizadas. Acolhimentos com amor e aconselhamento bíblico. Oferecer para essas pessoas um discipulado bíblico sadio. Porque o aconselhamento bíblico, e às vezes, quando necessário, e muitas das vezes é acompanhado de psicologia, de um bom psicólogo, para trazer a restauração, e o discipulado bíblico que possa levar essas pessoas a fortalecer na fé, até para terem condição de lidar com essas situações que nós encontramos onde existe os seres humanos, estarem mais fortes, mais fortalecidos para lidar com tais realidades. Não basta simplesmente atacar essas pessoas, mas também não basta simplesmente dizer para essas pessoas que elas têm que sair do sistema e que está tudo certo, que elas podem viver a vida delas isolada. O Evangelho nunca foi sobre vida isolada. Ser igreja nunca foi sobre vida isolada. Quem vai pastorear essas almas? Quem vai pastorear essas pessoas? Uma vez estimuladas para deixar igrejas saudáveis, como igrejas batistas, como igreja presbiteriana, como igreja assembleia, não são todas que têm problema. Existem outras que poderíamos citar nomes aqui, que são igrejas que já têm anos que estão, que existem como igrejas e que têm um bom ensino, uma estrutura. Agora nós vamos incentivar as pessoas a abandonarem os sistemas, e quem vai pastorear essas pessoas feridas? Elas vão cair na malha daqueles que são os falsos mestres, que vão apresentar para elas que um dia eles fizeram parte do sistema religioso e agora eles foram libertos do sistema religioso. E é mais do que nunca, essas pessoas vão abraçar essa oferta. Olha, que bom, encontrei um pastor que já fez parte do sistema religioso. Olha, que bom, encontrei um irmão que já fez parte do sistema religioso. Agora eu vou congregar. Mas o que essas pessoas estão aprendendo como verdade bíblica, como a palavra de Deus, como sã doutrina? Essas coisas que eu acabei de citar aqui, que vai na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. Vamos deixar essas pessoas cair nessa armadilha das heresias que estão espalhadas na internet? Não basta falar e incentivar essas pessoas a sair. É preciso promover recursos, condições para que essas pessoas sejam tratadas, sejam curadas. As lideranças, culpadas muitas das vezes pela ferida dessas pessoas, têm que ser confrontadas até que elas possam cair em si e reconhecer o erro que elas estão cometendo. E se tais lideranças não tiverem humildade para reconhecer, que a igreja possa tomar postura, posição, para que esses líderes sejam destituídos das funções onde eles se encontram. Por quê? Porque Deus nos chama para pastorear conforme a palavra de Deus e não dominar o rebanho de Cristo. E não por avareza. Igrejas só ficam falando em dinheiro. Todos os cultos têm que falar em dinheiro. Enquanto isso, as pessoas estão sendo, às vezes, decepcionadas e caindo na malha dos hereges que estão fora do dito sistema. Portanto, meus irmãos, eu quero encerrar aqui dizendo: não basta incitá-los a abandonarem as suas denominações. Em alguns casos, nem é necessário
E nem sábio que essas pessoas abandonem as suas comunidades. Existem boas comunidades, existem bons pastores, existem servos de Deus em muitos lugares. Cuidado! Fora do sistema que você está atacando, pode ser pior. Judas nos falou da necessidade de nós batalharmos pela fé, uma vez dada de uma vez por toda ao povo santo. Ou seja, a palavra de Deus, o Evangelho, sendo ensinado e vivido conforme aquilo que os apóstolos entenderam e deixaram como apresentação desse sistema melhor, que é a Igreja de Cristo, vivendo no reino de Cristo, exaltando a Cristo. Que nós possamos buscar do Senhor sabedoria, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas falhas e buscar recursos no Senhor para transformarmos o ambiente onde nós estamos reunidos como igreja em um ambiente saudável, bíblico, onde é possível encontrar uma boa ortodoxia e uma boa ortopraxia. Que Deus possa nos ajudar. Não é fácil, não é fácil. Criar um local, começar uma comunidade voltada, com interesse voltada para o amor entre os irmãos e a liberdade para servir a Deus e a centralidade na palavra de Deus não é fácil. Muitos preferem outros lugares. Muitos preferem até mesmo aqueles que são os avarentos. Muitos preferem dar o seu dinheiro para sustentar a vaidade de muitas lideranças, em vez de congregar numa comunidade mais bíblica, uma comunidade onde tenha de fato uma boa ortodoxia e uma boa ortopraxia. Mas que Deus nos ajude, que lideranças possam ser levantadas nos seus mais diversos lugares, sem necessidade. Às vezes, nem sempre é necessário criar uma nova comunidade. Se for necessário, que assim seja feito, para que a igreja seja saudável. Mas nem sempre é necessário. Às vezes, aonde você está, você pode fazer a diferença. Você pode contribuir para que a sua comunidade seja uma comunidade melhor. Que Deus assim nos abençoe nessa reflexão e que possamos pensar no rumo da nossa igreja, no rumo da Igreja de Jesus aqui no Brasil e o que nós estamos fazendo para ajudar a melhorar o cenário que nós estamos enxergando diante de nós.